Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA, playoffs da NBA pegando fogo. Tem sempre aquele ditado, né? A série só começa quando um time visitante ganha um jogo. Então algumas séries já começaram nesses playoffs, muita coisa pra gente conversar. Infelizmente lesões também têm feito parte desses playoffs até agora. Eu vou receber o meu amigo aqui, o Vitor Buratini, o Buras, lá do Camisa 23. Antes de passar a bola pra ele, antes de falar de Lakers e Grizzlies, Heat Bucks, Kings e Warriors, todas as principais séries, promoção aqui no episódio de hoje do podcast Cara dos Esportes. Como eu falo sempre, o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, então tem uma promoção exclusiva pra você, um incentivo pra você criar uma conta lá no Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link, que tá na descrição aqui desse podcast. Vai ter também um link com o formulário para você participar. Eu vou sortear 3 pessoas até o domingo para ganhar um depósito de R$50 na sua conta. Você vai poder apostar da forma como você quiser, não é bônus. Você não vai poder sacar de uma vez, mas vai ter esses R$50 para você apostar. Então 3 pessoas serão sorteadas. É bem simples, você cria sua conta utilizando o meu link no Bodog e vai ter um link com formulário, aqueles formulários do Google, você preencher seus dados e vai ter lá um espaço para você mandar um print do e-mail de boas-vindas, comprovando que você criou sua conta agora no Bodog. Muito simples, muito fácil. E você vai ter R$50 aí para apostar com responsabilidade nos playoffs da NBA. Antes de entrar nos playoffs, dá um alô aqui pro convidado de hoje, não dá nem pra chamar de convidado, mas da casa aqui, Vitor Buratini, jornalista, Camisa 23, por tudo. Vitor, como é que você tá? Tô bem, Gabs. Obrigado aí por mais uma vez chamar a gente para participar aí do podcast. Primeira semana de playoffs aí pegando fogo, muita coisa surpreendente, infelizmente muita lesão, mas já tem muita coisa que dá para analisar mesmo com a série só tendo 2 jogos até agora. Tem uma discussão acho que é o mais sentido macro da NBA do que específico sobre os jogos, né, que tem visto um movimento de pessoas reclamando e defendendo o fim das charges, né, que é quando o jogador da defesa, ele para na frente do jogador do ataque, né, ele normalmente andando pro lado ali para tentar forçar a falta de ataque, e é nesse lance que tem acontecido lesões, né, a lesão do Ja Morant, por exemplo, foi nesse lance, o Giannis também foi nesse lance. Eu tenho visto bastante pessoas reclamando. Não sei qual é a solução, Vitor. Não sei nem se você concorda ou discorda. Mas, de fato, parece que são playoffs de muitas colisões entre jogadores, né? Sem dúvida. Eu não concordo, aliás, eu não discordo do banimento das charges, mas acho que elas só devem acontecer se você puder voltar a jogar defesa, né? Porque atualmente a defesa é basicamente proibida na NBA. Então, o ataque sempre é beneficiado, os juízes sempre beneficiam o ataque, e a charge, querendo ou não, é uma forma da defesa conseguir se sobrepor ao ataque. Eu acho que, por exemplo, um jeito de você talvez banir as charges seria voltando ali por o hand-checking, que foi algo que, depois da retirada, acabou fazendo com que contribuiu para a explosão ofensiva da NBA. Mas você simplesmente tirar as charges e continuar absolutamente tudo igual, os jogos aí vão ter mais e mais pontos, vai só cada vez mais aumentar, e os jogadores que são especialistas na defesa vão ser basicamente extintos. Então, acho que a única forma é se você der uma compensada do outro lado. Mas eu tenho certeza que é algo que a NBA vai dar uma analisada, né? Porque você tem vários lances que estrelas se machucaram nesse tipo de jogada, né? Então é algo que você tem que analisar. Mas vamos entrar nos jogos, vamos entrar nas séries, vamos começar por Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. Os Grizzlies venceram o Los Angeles Lakers por 103-93, sem Ja Morant, obviamente sem Steven Adams, sem Brandon Clark. O Jaren Jackson Jr. chegou a torcer o tornozelo no começo da partida, todo mundo levou um susto, mas ele só voltou pro vestiário, passou aquela fita de novo lá, aguinha milagrosa, voltou, jogou bem. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu, Rodrigo Moisés, falando 8 e pouco antes do jogo começar, a seguinte mensagem, Vitor: os Grizzlies vão vencer esse jogo. Me pergunta se eu apostei. Não apostei. Tô puto comigo mesmo. Devia ter colocado
uma fezinha lá no Bodog, porque é a cara dos Grizzlies vencer esse tipo de jogo, né? Eles têm um retrospecto muito positivo sem o Ja Morant. A gente pode discutir vários motivos, eu acho que já é uma amostra grande o suficiente pra gente debater motivos, né? Acho que não dá mais pra dizer que é algo aleatório. Não tô dizendo que os Grizzlies são melhores sem o Ja Morant, obviamente, mas é uma equipe que por algum motivo joga bem, mesmo sem o Ja Morant. E os Lakers tiveram uma noite muito ruim ofensivamente, perderam por 103-93. O que você atribui a essa vitória aí do Memphis Grizzlies tão desfalcado contra esse time dos Lakers que entrou nos playoffs, assim, mesmo sendo um time de play-in, tinha a melhor campanha após All-Star Break e era considerado por muita gente um dos favoritos para vencer a Conferência Oeste? Bom, Gabs, tal qual você, eu também antes do jogo falei para um grupo de amigos que o Memphis Grizzlies ia ganhar a partida. Eu cravo, o Grizzlies vai ganhar, porque Tyus Jones como titular tem um recorde excelente. Eu não sei o que acontece, porque o Ja Morant é obviamente o melhor jogador, mas a equipe de Memphis joga tão bem ou até melhor quando tá o Tyus Jones. Isso não quer dizer que o Morant piore o time. É só que é uma daquelas coisas que a gente talvez não consiga explicar, né? Eu tenho aqui os números, eu encontrei aqui os números. 50 jogos dos Grizzlies sem o Ja Morant desde o início da temporada passada, incluindo playoffs. 33 vitórias e 17 derrotas. É uma baita de uma campanha, mais de 60% de aproveitamento. É um aproveitamento espetacular, com reserva, né? E sem a principal superestrela. Tyus Jones, que pra mim é o melhor reserva da NBA na posição, né, de armador, mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente. Primeiro jogo aí da série, a gente viu um Anthony Davis melhor ofensivamente, a gente viu o Rui Hachimura, Austin Reeves contribuindo também. O LeBron não foi tão bem ofensivamente assim no primeiro jogo, não teve aquela partida, mas a equipe conseguiu a vitória, acho que muito porque o Grizzlies talvez tenha ficado ali surpreso, né, digamos, com a lesão do Ja Morant. Segundo jogo, a gente viu o Anthony Davis muito ruim ofensivamente, foi bem defensivamente, mas foi muito ruim no ataque, chutou apenas 4 de 14. A gente viu ali uma boa contribuição novamente do Hachimura. O LeBron fez um bom número de pontos, mas chutou muito mal do perímetro. Isso é algo que o LeBron tem que parar de fazer, que é forçar tanta bola do perímetro. Ele nunca foi um especialista nisso, e parece que essa temporada ele tá pior. Ele chutou apenas 1 de 8 no jogo. Acho que isso de alguma forma acaba atrapalhando a equipe. A gente viu o D'Angelo Russell muito mal também no jogo de ontem, 2 de 11. Então, assim, alguns coadjuvantes da equipe, como o próprio D'Angelo Russell, o Austin Reeves não teve um jogo tão bom, Dennis Schroeder também não teve uma partida tão boa, acabaram não jogando bem. A segunda superestrela, que é o Anthony Davis, não foi bem. Então, acho que isso explica bastante a vitória do Memphis Grizzlies, que contou com todos os seus titulares pontuando em dígitos duplos. A gente viu o Xavier Tillman fazendo 22 pontos, 13 rebotes. Ele, de certa forma, ali deu uma dominada no garrafão, né? Algo que não era esperado, digamos assim. E, bom, o Lakers chutou muito mal do perímetro, o Grizzlies também não foi bem, né? Não acho que esse tenha sido o grande fator determinante. Acho que o fator determinante foi justamente que os coadjuvantes do Lakers e uma de suas superestrelas não foram bem no jogo. O Grizzlies consegue sempre jogar muito bem sem o Tyus Jones. Conseguiu aí empatar a série. Isso, exato. Assim, quando o jogo começou, me parecia que a aposta do Grizzlies, né, sem o Ja Morant, vamos arremessar 1000 bolas de 3 e vamos ver o que vai dar. E eles não arremessaram bem, né? Tanto que eles arremessaram menos no segundo tempo e terminaram com 30%, né? Foi uma questão que a defesa dos Grizzlies foi muito bem, e no primeiro jogo das equipes tinha sido um problema, né? O tamanho dos Lakers nas alas, e eu achei que se inverteu um pouco a situação. Os Lakers tiveram dificuldade com a velocidade dos Grizzlies. E até antes de entrar no ar, eu falei que eu tinha uma teoria pro que aconteceu nesse jogo, mas que eu ia só compartilhar no podcast. Quando você tem o Ja Morant, o foco da defesa vamos parar o Ja Morant. E você se prepara pra isso. E os Lakers fizeram isso muito bem no primeiro jogo, né? De
fazer aquela... Você não para o Ja Morant só com um jogador, né? Você tem sempre lá o Vanderbilt levantando o braço, o Anthony Davis levantando o braço, entrando no caminho, na ajuda e tal. Sem o Ja Morant, os Lakers ficaram meio que sem saber defender os Grizzlies, né? Qual deveria ser o nosso foco. E eles... Vários matchups que eu não gostava muito defensivamente, principalmente no começo do jogo, né? Eu lembro do Austin Reeves no Desmond Bane, por exemplo, né? E o Anthony Davis, às vezes, no Xavier Tillman, mas olhando muito pro Jaren Jackson, e acabava não fez um trabalho tão bom assim no primeiro tempo contra nenhum dos dois. E tanto que os Grizzlies fazem 59 pontos, eles perdem no placar, né, no segundo tempo, mas eles vencem na vantagem que eles abriram no primeiro tempo. Eu achei o time dos Lakers defensivamente bem confuso no primeiro tempo. No segundo tempo eles deram uma acalmada, mas continuaram tendo muito problema contra essa defesa do Memphis Grizzlies. É o que você falou, né? Quando você tem o LeBron em números cru, você até 28 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, um bom jogo, mas ele não foi eficiente, 1 de 8 só de 3, como você bem falou. E o plus-minus dele foi o pior dos Lakers, menos 17. E isso que você falou, né, e eu acho que você tocou no ponto perfeito. O LeBron tá tentando mais arremessos de 3 porque ele não tem a mesma explosão de antes. E ele parece desgastado. No primeiro jogo, principalmente, ele não tava... Na reta final, ele basicamente assistiu o Austin Reeves e o Hachimura, né, jogarem. E no jogo dessa quarta-feira... Assim, essa série até agora, claro que ele já deu sinais antes, né, mas é o LeBron em outro estágio da carreira, né, porque assim, ele tá jogando nesse nível ainda aos 38 anos, absurdo, mas é um LeBron que o LeBron eu não diria nem de 10 anos atrás, o LeBron de 5 anos atrás, eu acho que ele coloca esse time nas costas e ele passa por cima desses defensores mais baixos dos Grizzlies e vence esse jogo. Mas o LeBron de 38 anos não tem mais essa condição, né? E um dia que o Anthony Davis não estava bem ofensivamente, um dia que o Austin Reeves não jogou mal, mas também não foi espetacular como no jogo anterior. O Hachimura jogou muito bem, eu achei que... Pra tudo que a gente falou, não, o Hachimura nunca vai repetir esse jogo. E ele, de fato, não repetiu, mas teve 20 pontos. Num dia que o D'Angelo Russell e o Dennis Schroeder... Você precisa de um desses dois jogando bem. E nenhum dos dois jogaram bem. O LeBron não tem mais a condição de sozinho passar por um time tão atlético como o Memphis Grizzlies. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, ele teria essa condição se ele não tivesse que... Assim, a gente sabe que ele se lesionou ao longo da temporada, perdeu uma série de jogos, mas quando ele teve em quadra, ele teve uma alta minutagem, né? Assim, se ele tivesse tido uma minutagem um pouco menor ali na temporada regular, talvez desse pra gente já esperar, assim, LeBron um pouco mais agressivo, digamos assim, nos playoffs. Mas não foi isso que aconteceu. O Lakers foi uma bagunça basicamente toda a temporada regular. E hoje ele tá... A equipe ainda não tá com o encaixe perfeito, então muitas vezes ele ainda tem que resolver as coisas sozinhos, né? Até o que eu te falei. Para mim, o ideal, talvez não nessa temporada já, mas na próxima, é o LeBron voltar a jogar como foi no último título, que ele foi o armador. Ele teve ali média de só 25 pontos, mas ele foi muito eficiente, ele foi, acho que, o líder de assistências na NBA. Ele jogando de armador, acho que isso aumenta a longevidade dele, sobretudo se ele tiver bons chutadores que estão em boas noites ao lado dele, né? A questão é que ontem os chutadores do Lakers não estavam em boas noites. E a equipe não tem exatamente um grande chutador. Tem ali seus jogadores com bom aproveitamento, como o D'Angelo Russell, o Austin Reeves, o próprio Malik Beasley, que não vem na melhor das temporadas. Mas ontem ninguém estava muito bem. Então, por isso, ele acabou forçando muita bola e foi muito mal. E isso acabou atrapalhando a equipe no fim mais do que ajudou. Porque você pensa em jogadores como Desmond Bane, Dillon Brooks, que o LeBron acaba batendo muito ali no perímetro, né? Eles não são altos, mas eles são tanque, né? Tipo, você tentar ir pro post contra o hidrante, né? Você não consegue mover eles. E eles são muito fortes. E o LeBron teve claros
problemas contra isso, e no passado ele não tinha. Última coisa, duas coisas, aliás, pra gente encerrar, que eu anotei aqui. Primeiro, acho que o sinal de como a defesa dos Grizzlies foi bem, né? A quantidade de arremesso que os Lakers tinha no desespero ali no final do shot clock, né? Do relógio de posse de bola, né? Muitos desse cenário que eu falei. E também, acho que o fato por mais que os Grizzlies estivessem desfalcados, sempre quando o time da casa perde o primeiro jogo, o jogo 2 é uma urgência muito grande. E urgência você não tem como fingir urgência na NBA, né? Quando você tá com as costas na parede. Então eu acho que isso conta um fator também, né? Eu acho que os Grizzlies sabiam que tem uma diferença gigantesca você ir pro jogo 3 perdendo por 2-0 e jogar fora de casa, ou ir empatado 1-1. E eu acho que essa urgência não... Sem dúvida. Eles precisavam ganhar ontem. Se perdesse 2-0 ali em Los Angeles, tinha tudo pra ficar 3, assim, sobretudo vai que o Ja Morant não volta. Querendo ou não, a gente falou que o Tyus Jones tem um bom recorde, ele realmente tem, mas o Ja Morant é o líder da equipe, né? Então, assim, você tá em uma situação de adversidade 2-0 fora de casa, sem o seu líder, é uma situação muito difícil. Verdade, eu ia fazer uma piada muito maldosa em relação ao Ja Morant sobre sem o Ja Morant os Grizzlies não vão cair atirando. Aí é maldade da minha parte. Vamos passar rapidinho pra Heat e Bucks. Heat e Bucks. Nossa, deu uma... A gente tá gravando de manhã, tá, gente? Então, de manhã cedo, ainda tô acordando. Os Bucks venceram por 138-122 sem Giannis. Giannis que machucou as costas no primeiro jogo. Tinha uma expectativa que ele fosse voltar pra essa partida. Não voltou. Não teve problema. A equipe passou com tranquilidade pelo Miami Heat. Acho que voltou à normalidade, eu diria, né? Porque esse time do Heat jogou bem o segundo jogo do play-in. Tava vencendo antes do Giannis se machucar no jogo 1. Só que é um time muito limitado, né? E a gente vê a diferença mesmo sem o Giannis em quadra. O Jrue Holiday teve um grande jogo, 24 pontos, 11 assistências. O plus-minus dele de mais 28, o Jrue Holiday. Chris Middleton ainda um pouco coadjuvante. O Brook Lopes jogou bem, 25 pontos. O Pat Connaughton veio muito bem do banco, 8 de 12 nos arremessos, 6 de 10 da linha de 3. E esse time do Heat é muito limitado. Jimmy Butler teve 25 pontos, mas o plus-minus dele menos 31. Eu acho que é um pouco exagerado, até porque ele não jogou muito na reta final da partida. Mas, sim, é uma série que, na minha opinião, volta pra normalidade. Porque mesmo sem o Giannis... Claro que pra fechar uma série... vencer um jogo é uma coisa, fechar uma série é outra diferente, né? Mas esse time do Bucks, mesmo sem o Giannis, é superior ao Miami Heat. Sem dúvida alguma, Gabs. Essa é uma série que, assim, eu tenho poucos takes. Eu acho que, assim, o primeiro jogo foi a exceção, né? Acho que o Bucks, naquele primeiro jogo, sentiu ter perdido o Giannis tão cedo, né? Depois o Heat acabou perdendo também o Tyler Hero, mas acho que o Bucks acabou... É diferente você saber que não vai ter o cara e perder o cara no meio da partida, né? Sim, exatamente. E, então, assim, a equipe sentiu bastante... acabou perdendo ali, mas segundo jogo, o elenco do Bucks é para mim o melhor da liga, os coadjuvantes, digamos assim, né, porque o Giannis é a grande superestrela, mas ali você tem o Jrue Holiday, que é uma estrela, o Chris Middleton ontem fez um bom jogo até, Brook Lopes é a quarta opção da equipe, teoricamente fez um excelente jogo. Então, assim, foi um amasso do Milwaukee do começo ao fim, que era o que era esperado. Acho que o Giannis até eventualmente poderia ter jogado ontem, mas eles buscaram preservar ele, né? Deixar ele se recuperar mais. Deu certo, imagino que ele vai voltar para a série em Miami. E aí a gente vai ver ali. Eu imagino que Milwaukee vai encerrar a série no máximo 6 jogos, mas eu apostaria em 5. Porque você tem um Bobby Portis jogando muito bem. Ele, de certa forma, é o substituto ali do Giannis muitas vezes. Então, é uma série que, assim, o Heat foi uma equipe muito irregular ao longo de toda a temporada. Teoricamente, é um dos matchups mais difíceis pro
pro Milwaukee Bucks por conta do Bam Adebayo ser um dos melhores marcadores do Giannis Antetokounmpo, mas ontem, sem o Giannis, ele fez uma partida fraca também, o Bam. Então, assim, eu imagino que Giannis volta pro terceiro jogo, que a equipe de Milwaukee consegue fechar a série com tranquilidade, né? E não sei se eu espero um amasso como o de ontem, né? Mas eu acho que, assim, o Giannis, ele pode ter, assim, pode conseguir descansar ao longo dessa série a partir do momento que ele voltar, porque o Heat, nessa temporada, não impõe medo algum. É uma equipe desorganizada, um elenco mal montado, que vai precisar passar por grandes mudanças no off-season se quiser aproveitar aí os últimos anos do auge do Jimmy Butler. E é uma coisa que eu li. A perda do Tyler Hero é mais sofrida pro Heat do que a do Giannis pro Bucks. E eu acho que é algo real, porque o Hero é o único pontuador, digamos assim, dos 3 níveis, né, do Miami Heat. E Milwaukee tem um elenco muito mais coeso, muito mais completo, mesmo sem o Giannis. Eu não sei se eu concordo com essa história não, mas de qualquer forma diz mais sobre a falta de qualidade do Miami Heat do que isso, da qualidade do Milwaukee Bucks, do que a qualidade dos dois jogadores em si, né? Que sem o Tyler Hero, realmente o único jogador que consegue criar o próprio arremesso no Miami Heat é o Jimmy Butler, né? E o Jimmy Butler também, assim, a gente já viu ele várias vezes entrar nesse modo, sei lá, Super Saiyajin, né? God Mode, mas não acho realista você pensar que ele pode fazer isso consistentemente contra um time superior. Rapidinho para o jogo de ontem, antes da gente passar para outras séries mais interessantes. Aliás, passar por umas odds aqui do Bodog. A gente falou de Lakers e Grizzlies. Os Lakers continuam com favoritismo na série. Vitória deles, para eles passarem na série, 1,62. Grizzlies 2,35. Essa Heat Bucks 1,22. Miami Heat 4,50. Eu gosto desse 1,22. Combina aqui com outra coisa. Eu acho que deveria ser até menos desse número. Vamos seguir agora rapidinho. Timberwolves e Denver Nuggets. Anthony Edwards, enfim, jogando bem, né? Fez uma grande partida, 41 pontos, na verdade. Do outro lado, depois de 2 anos, a gente viu o Jamal Murray da bolha voltando a aparecer, 40 pontos, 5 assistências, 6 de 10 da linha de 3 pontos. Os Wolves chegaram a empatar a partida ali no terceiro quarto, mas foi o único brilho da equipe na série até agora. O time do Nuggets é muito superior ao time do Timberwolves e eu acho que os Wolves conseguem roubar um jogo em casa, mas não deve passar disso. Olha, eu tenho minhas grandes dúvidas até se o Wolves consegue roubar um jogo em casa, porque para mim o Wolves depende atualmente única e exclusivamente do Anthony Edwards. 10 pontos do Towns é ridículo, né? Exato, assim, na teoria, se o Towns estivesse jogando bem, eu acreditaria, mas o Towns é talvez para mim o pior playoff performer que existe na NBA. O cara, todas as vezes que jogou playoffs, foi mal, sempre tem problema com falta, não é consistente nos arremessos. Então, assim, você tem um Towns que é tá sendo nulo ofensivamente, tem um Gobert que é nulo ofensivamente também. Então, basicamente, sobra tudo nos ombros do Anthony Edwards. Ele ontem fez uma partida excelente, mesmo tendo feito 4 faltas no primeiro tempo. O segundo tempo dele foi melhor do que o primeiro, ele conseguiu se manter no jogo. Então, assim, o Edwards no último ano ele fez uma primeira série de playoffs sensacional, todos os jogos ele arremessou bem, mas esse ano eu não vejo ele conseguindo repetir esse feito contra um Nuggets, que é uma equipe tão superior, é uma equipe que tem um excelente aproveitamento no perímetro, né? Uma equipe que tá sem o Jaden McDaniels, que é o seu principal defensor de perímetro, então isso vai dificultar muito, né? A gente viu também o Jamal Murray ali tendo um grande jogo. O Michael Porter Jr., se não me engano, ele não fez uma grande partida. E mesmo assim a equipe do Nuggets conseguiu a vitória. Então, assim, eu não vejo o Timberwolves conseguindo roubar nenhum jogo, porque eu acho que o Nuggets vai com mais sede ao pote ainda nesses 2 jogos fora de casa, por estar ali, digamos, em território adversário, e porque vai querer
fechar essa série no mínimo de jogos possíveis. O Timberwolves é uma grande decepção para mim. A troca do Gobert fica... A cada segundo que passa, eu acho ela um absurdo maior. Pelo problema que ele acabou trazendo ali do Kyle Anderson, por ele nos playoffs muitas vezes não ser o marcador que se espera e por ele ser nulo ofensivamente, né? Então, assim, grande decepção. Timberwolves acho que é a pior equipe desses playoffs, com uma certa tranquilidade. Vamos passar para Cleveland Cavaliers e New York Knicks. A gente vai falar de Warriors e Warriors e Kings também, né? Mas vamos falar sobre Cleveland Cavaliers e Knicks primeiro. Os Cavs venceram bem o New York Knicks por 107-90, né? Um jogo que foi pro intervalo basicamente decidido já, depois da derrota no jogo 1, né? O Knicks conseguiu a missão, né? Levar um dos jogos em Cleveland. Acho que volta para Nova York com um saldo positivo. A questão negativa mais fica pelo Josh Hart. Ele se machucou no final do jogo 1, né? Eu não achei que ele foi bem nesse jogo 2, parecia um pouco limitado. O Jalen Brunson também já não foi tão bem quanto no jogo 1. Acho que muito mais Cavaliers tinha mais planos pro Jalen Brunson, né? Viram que precisam fazer ajustes pra cima dele. Mas acho que a grande diferença em si, a gente pode falar de defesa e tal, a grande diferença é que eles lembraram que eles têm o Darius Garland, né? O Darius Garland não tentou arremesso no último quarto do jogo 1. Ele, pra mim, é um dos melhores armadores jovens da NBA. Terminou com 32 pontos, 7 assistências e jogou muito bem. Eu gosto muito do Darius Garland. Eu não gosto quando o Cleveland Cavaliers cai naquele modo vamos assistir o Donovan Mitchell jogar. Acho que o Donovan Mitchell é fantástico, ele tem condições de vencer jogos dessa forma. Mas esse time tá no seu melhor quando ele e o Garland estão dividindo a bola. Claro que 11 arremessos pro Donovan Mitchell é pouco, mas não precisou também de mais do que isso, né? Então, eu gosto quando esse time divide um pouco mais as responsabilidades no backcourt. E pra mim é bem claro, o desempenho em quadra é bem melhor quando isso acontece. Então, eu acho que esse segundo jogo aí a gente pode analisar de duas formas. Uma, o Knicks foi muito mal, no geral. O Jalen Brunson chutou 5 de 17, o Julius Randle teve só 40% de aproveitamento nos arremessos. A gente também viu o RJ Barrett mal. Basicamente todo o Knicks chutou mal a bola, o que por si só já complicaria muito a vida da equipe. Enquanto a gente viu aí no Cleveland Cavaliers o Caris LeVert fazendo uma ótima partida. Caris LeVert vem uma crescente muito interessante, é importante ele continuar assim, porque teoricamente ele para mim é a terceira opção de pontuação da equipe, porque eu não considero o Jarrett Allen nem o Evan Mobley grandes pontuadores, porque eles são jogadores mais ali voltados para a defesa, né? E num jogo em que o Donovan Mitchell não arremessou tanto, era importante justamente que ele talvez assumisse essa responsabilidade de pontuar. O Donovan Mitchell, que para mim é um dos melhores playoffs performers da NBA, a gente talvez veja aí que ele nunca tenha ido muito longe nos playoffs, mas eu acho que isso não é culpa dele, sim das equipes em que ele esteve, porque ele sempre joga bem os playoffs e é o que a gente está vendo até agora. Ele fez apenas 17 pontos, mas ele deu 13 assistências, cometendo apenas 2 turnovers, ou seja, a gente vê aí ele amadurecendo, porque em outros momentos a gente questionava muito o Mitchell forçando chutes, forçando arremessos, forçando jogadas, e não foi isso que aconteceu. Ele talvez viu que ali, no contexto do jogo, fosse melhor ele segurar um pouco na pontuação e distribuiu mais o jogo, e deu muito certo. O Darius Garland também fez uma partida fenomenal, fez 32 pontos. Concordo com você que ele e o Mitchell, eles têm que dividir mais ali essa função de pontuar, né? Mas que privilégio é para o Cavs ter 2 pontuadores completos como eles, que são capazes de matar arremessos de todas as formas, que são playmakers excepcionais. E assim, para mim, Knicks e Cavs é uma das séries mais divertidas desse primeiro round, uma das séries mais abertas, porque eu acho que o Cavs tem o melhor elenco, mas eu acho que o Knicks talvez jogue o melhor basquete pelo jeito que o Thibodeau montou aí a equipe, né? Mas em uma noite em que eles jogam tão mal nos arremessos, era impossível realmente o placar chegar perto. Então, assim, é uma série que para mim tá totalmente aberta e eu espero que vá para 7 jogos, porque tem potencial para ser muito divertida. Eu, sinceramente,
Antes eu não achava que seria tão equilibrado assim, eu achava que o Cavaliers tinha uma vantagem maior, né? Mas esse time dos Knicks realmente é muito, muito bem treinado, né? E volta também aquela questão da urgência que a gente falou, né? Tipo, quando você perde o primeiro jogo em casa, né? O jogo 2 é a hora de você ir pro, assim, qualquer ajuste que você tava pensando, de repente a gente guarda isso aqui um pouquinho mais pra frente na série, esquece, você tem que fazer. E esse ajuste parece ter passado pelo Okoro, né? Que ele não tá 100% fisicamente, mas jogou 3 minutos, parece que não tava tão bem ali. E os Cavaliers não tiveram nenhum pudor. Vamos tirar, vamos botar o Lavert. O Lavert foi muito bom. E o Okoro foi muito mal no jogo 1, né? Acho que ele foi um dos principais pontos negativos da equipe. Ele que tava arremessando tão bem, né? Da virada do ano pra cá. E o Cavaliers precisa disso, né? Na posição 3, né? Um cara que vá acertar aquelas catch and shoots, né? Que é a bola que ele recebe, ele não dribla nada, só arremessa. Tanto que eles testaram o Danny Green ontem, né? O Danny Green jogou 20 minutos. Não é algo que você espera que vai acontecer em 2023, né? E só pra fechar a questão de Garland e Mitchell, não é uma questão que, de... será que eles... é ciúme ou ego? Não, é a questão técnica mesmo, porque eu acho que quando os dois se tornam unidimensionais, o Garland armando e o Mitchell só atacando, é mais fácil de defender, né? E quando os dois estão basicamente dividindo ali as responsabilidades, tanto na armação quanto na pontuação, esse time flui muito melhor. Eu achei também o Mobley mais confortável, né? Ele que não foi bem no jogo 1. Sobre o Knicks, Jalen Brunson e Julius Randle tiveram mais dificuldade, né? Como o Buras falou. E, assim, o que é o RJ Barrett? O RJ Barrett, tudo bem, talvez seja... Tem um amigo meu, eu tava conversando sobre o RJ Barrett com ele, né? E o RJ Barrett tá na 4ª temporada dele na NBA, né? O jogador não é a melhor versão dele na 4ª temporada, né? É muito raro. Esse meu colega, o Rodrigo, vocês que escutam o podcast conhecem, ele usou o exemplo do Jaylen Brown. Jaylen Brown não era o Jaylen Brown de hoje, no 4º ano dele. Mas tem momentos do jogo que eu esqueço que o RJ Barrett tá em quadra, né? E ele foi assim, nos melhores momentos dele nessa série até agora, foram momentos que ele não atrapalhou. Os piores, ele ativamente atrapalhou esse time dos Knicks, né? 4 de 13 de quadra, 0 de 3 da linha de 3 pontos. E eu não sei quando que o Knicks perde a paciência com ele de uma vez, porque se o Josh Hart estivesse saudável, eu não sei se começaria o Josh Hart no lugar dele em algum momento, porque o RJ Barrett simplesmente não acrescenta nada. Eu concordo plenamente com você em todos os pontos. Realmente o jogador no 4º ano não vai estar na melhor fase dele, mas é esperado que ele esteja numa linha que ele continue a evoluir. E, assim, o Barrett, ele parece o mesmo jogador de sempre, só que eventualmente com mais volume de jogo. Na temporada passada ele até mostrou um pouco mais um lado defensivo dele, né? Se isso não aconteceu, ele não é um pontuador consistente, ele é um pontuador muito inconsistente. Ele tem um salário alto daqui para frente. E, querendo ou não, quando o Knicks drafta ele ali com a 3ª escolha, espera que talvez ele vá se tornar uma super estrela. E hoje eu acho impossível. Hoje eu acho que ele pode se tornar um bom role player, talvez ali algo próximo do que virou o Andrew Wiggins, porque eu vejo um potencial defensivo no Barrett, mas ele realmente às vezes parece desinteressado, às vezes parece se esconder do jogo. É muito estranho. Eu acho que o Knicks talvez vá considerar trocá-lo ele na próxima off-season, né? Dependendo de como continuar ele nos playoffs, porque eventualmente você encontra um jogador ali que talvez esteja disponível e que vá ajudar mais a equipe. O Knicks tem ali, por exemplo, o RJ Barrett é um jogador jovem que ainda tem seu valor, apesar do alto salário, e a equipe tem vários ativos. Então pode eventualmente ir atrás de, sei lá, um Odi Anunoby, usando ele no pacote. Não sei, mas é fato que a RJ Barrett é uma das grandes decepções dos últimos drafts, porque não mostra nenhum tipo de evolução. Você tem... Valeria, de repente, também... Eu falei do Josh Hart, mas talvez o Emmanuel Quickley também, né? Que também não teve um grande jogo, mas o Quickley fez uma temporada muito melhor que a do RJ Barrett, né? E, sei lá...
Eu não sei o quanto que ele teria de valor de troca, né? Com o contrato dele, né? Nessa off-season, né? Mas você esperava mais dele, né? Não precisa ser o jogador do time com o seu 4º ano, mas pelo menos contribuir. Vamos passar para Sacramento Kings e Golden State Warriors? Sim, bora. Acho que até o torcedor do Kings mais otimista provavelmente não esperava o que aconteceu. O Sacramento Kings venceria os 2 primeiros jogos e no terceiro, o primeiro jogo em São Francisco, na casa dos Warriors, não teria o Draymond Green suspenso. Aliás, primeira coisa, fiquei surpreso com muita gente contra a suspensão do Draymond Green. O que você acha? Cara, eu acho que a suspensão foi justa. Obviamente, ele teria que ser suspenso por um jogo, até porque ele já fez, em outras ocasiões, bobagens nos playoffs, tipo chutar as partes baixas do Steven Adams, digamos assim. Isso, na época, não rendeu uma suspensão para ele. Mas, às vezes, eu me questiono muito porque eu achei, por exemplo, essa suspensão justa, mas a dos Mavericks, que ganhou $750 mil de multa, por ter tancado, eu achei pouca. Então, óbvio que são situações diferentes, mas eu acho que a NBA devia ter pego mais pesado nessa aí para equivaler, digamos assim, as infrações. Pra mim, acho que o jogo ficou de bom tamanho e eu ouvi comentários do tipo, você vai levar o histórico em consideração? Eu acho que tem que levar, sim, porque o Draymond, a quantidade de merda que ele já fez em quadra, né? Eu acho que ele conta, né? Ele é um réu recorrente aí nesse tipo de caso, e eu achei que foi completamente desproporcional. Claro que o Sabonis também tem culpa, porque ele levou uma falta flagrante, né? Você não pode agarrar a perna de um jogador ali, né? Uma dessas você pode machucar o adversário, mas você pisar ali do jeito que o Draymond pisou no Sabonis foi totalmente desproporcional. Os Warriors estão em apuros. Primeira vez que eles começam uma série perdendo 2-0 na era Stephen Curry. 17%. Agora eu tô em dúvida se eu citei isso no último podcast, mas não lembro se foi 17 ou 7% o número de times que viraram uma série depois de começar perdendo por 2-0. De qualquer forma, é um número bem baixo e é alarmante o quão mais rápidos os Sacramento Kings são, jogadores do Sacramento Kings são, em relação ao time do Golden State Warriors, que sempre foi esse time muito rápido, né? Você vai enfrentar... É cansativo enfrentar o Warriors, né? É um time muito veloz, o Curry não para nunca, e o Curry continua sendo Curry, só que o time ao redor dele caiu muito de nível. E você pega um time do Kings, que tem um técnico que trabalhou vários anos no Golden State Warriors, que conhece muito bem esse time, esse time do Kings parece pronto para marcar o Golden State Warriors, e essa missão é mais fácil quando o Klay não tá fazendo uma boa série. Ele, assim, números gerais dele, você vai olhar e falar assim, pô, o Gabriel tá maluco, ele tá jogando bem, 20 pontos nos 2 jogos e tal, basicamente 50% ali de quadra, mas o Klay não consegue mais criar o próprio arremesso como ele conseguia no passado, né? E o Draymond é nulo ofensivamente, ele ainda contribui armando o jogo, mas aí ele é suspenso. O Wiggins está voltando ainda, 9 de 19. O Jordan Poole, talvez o pior contrato da NBA hoje, tá na discussão pra isso. Ele, uma temporada muito ruim, ofensivamente ele tá muito mal nessa série, e defensivamente eu acho que ele é o pior defensor não chamado Trae Young na posição de guard da NBA, né? Então é difícil pro Curry compensar isso tudo, ainda mais contra um time tão físico, tão rápido, Fox jogando muito bem. O Davion Mitchell tá fazendo uma série fantástica, e o apelido dele é fantástico também, que é o Off Night, né? O Davion Mitchell, né? Que é o cara que é a sua noite ruim, basicamente, a tradução. Ele tá fazendo um trabalho muito bom contra o Curry, e eu acho que o Warriors tá em apuros. E eu fiz uma pergunta pra alguns amigos, Buras, e eu não fiz pra você porque eu queria te fazer no podcast. E foi basicamente 50-50. A pergunta é a seguinte: você acha mais provável o Sacramento Kings varrer o Golden State Warriors, vencer por 4-0, ou o Warriors virar essa série?
Eu não tenho dúvidas que é varrer pro Kings, por incrível que pareça. Acho que o Draymond Green vai fazer muita falta nesse jogo 3. O Warriors teve uma temporada abaixo defensivamente, então sem o seu principal defensor as coisas pioram ainda mais. Vai ter que usar o Jonathan Kuminga, eventualmente. Então, o momento tá com o Kings para abrir o 3-0. E a partir do momento que você abre o 3-0, fica muito mais fácil você varrer do que, obviamente, você tomar virada. Nunca aconteceu uma virada de 3-0 para 4-3. Então, eu apostaria hoje, sem dúvida alguma, no Sacramento Kings varrendo, apesar de eu achar que isso não vai acontecer. Porque se eventualmente faz 3-0 agora, nesse jogo que é a oportunidade perfeita por eles não terem o Draymond, talvez o Warriors possa ganhar o quarto jogo, talvez. Mas aí volta para Sacramento e o Warriors tem um desempenho horroroso fora de casa. Acho que a gente tem que destacar aí nessa série muito o trabalho do Malik Monk, que vem sendo muito bom vindo do banco de reservas. O De'Aaron Fox dispensa comentários. Sabonis fez um primeiro jogo ruim, mas no segundo conseguiu se recuperar. Harrison Barnes está sendo um ótimo defensor, é algo que eu não esperava. Sendo sincero, assim, eu não esperava que ele fosse ser tão bom nessa série. Fazendo um trabalho muito bom contra o Clay, né? Sim, exatamente. Está fazendo uma ótima série. Os números talvez não impressionem, mas ele está indo muito bem. Aí você tem nomes como Trey Lyles saindo do banco e contribuindo. Você tem também o próprio Davion Mitchell, que está fazendo um trabalho espetacular no Curry, nas devidas proporções. Então, é realmente assim, o Kings está me surpreendendo. Fez um jogo bom, mais parelho, um jogo 1, mas no segundo foi bem mais dominante. Acho que o Warriors está, assim, num momento muito complicado. Não diria que é o fim da dinastia, jamais dá pra gente descartar, mas o momento em si é ruim, porque você tem o Andrew Wiggins voltando aí depois de muito tempo e ele não tá sendo consistente nos arremessos. Você tem um Jordan Poole que tá péssimo, é um defensor totalmente nulo, e você ainda não conta com ele pontuando, algo que ele fez nos últimos playoffs. Ele conseguiu contribuir na pontuação. E o Clay, ele ofensivamente está bem, mas defensivamente está deixando muito a desejar. Então, assim, se a equipe não tivesse enfrentado tantos percalços, como, por exemplo, o problema do Wiggins, a própria lesão do Curry que ele teve na temporada regular, eu acho que hoje estaria mais bem entrosado. Mas hoje eu não consigo ver o Warriors... Sendo sincero, é difícil falar isso, mas eu não consigo ver o Warriors virando essa série. Eu também ficaria bem surpreso. Meu voto também é mais provável. Não acho que vai acontecer também, mas eu acho que é mais provável o Kings varrer os Warriors do que o Warriors conseguir virar. Sobre o substituto do Draymond no jogo 4, jogo 3, desculpa, o tradicional mesmo seria realmente, como você falou, né, colocar o Kuminga em quadra. E eu até acho que isso pode acontecer, mas eu não ficaria surpreso se o Gary Payton fosse o escolhido, ou mesmo que comece o Kuminga, que o Gary Payton jogue mais minutos, né? Ele jogou 27 na última partida, e ele tem sido um dos caras lúcidos na defesa, né, contra esse time do Kings, né? Então, pode ser, eu não ficaria surpreso ver um quinteto aí com Curry, Gary Payton, Clay, Wiggins e Looney, né? O Looney consegue segurar as pontas com o Sabonis, né? O problema é que o Looney, ele não tá acostumado a jogar mais que 30 minutos, né? Então não sei quanto que ele consegue também, né, jogar. Porque é uma tarefa difícil você marcar o Sabonis. Ele é muito físico, né? Ele é um cara que ele é excelente reboteiro, foi o melhor reboteiro da temporada, né? Então é complicado, ele se movimenta muito. Então é uma situação bem complicada, e méritos pros Kings, que fizeram uma grande temporada, um grande time. Mike Brown foi eleito ontem ou anteontem o melhor treinador da temporada, e é justíssimo. Pra mim acho que era a maior barbada entre os prêmios individuais, era o Mike Brown vencer o prêmio de melhor treinador. Mas eu queria falar um pouco do Warriors a longo prazo, Buras, porque eu acho que o Curry vai ter uma decisão difícil pela frente. E claro que o Golden State Warriors tem a direção, tem uma das melhores diretorias da NBA, é um time muito bem estruturado, um time que gasta muito dinheiro, que não tá nem aí, que a liga criou regras nesse último acordo coletivo justamente para nerfar o Golden State Warriors, né? O dinheiro que eles gastam, limitação para times que ultrapassam o teto salarial.
Mas eu acho que o Curry pode se ver numa situação que ele vai ter que escolher entre a lealdade dele ao Klay e ao Draymond e querer, de fato, competir nos últimos anos da carreira dele. Porque esse contrato do Jordan Poole, os Warriors teriam que pagar para sair. Não tem... O contrato acho que começa a valer nessa próxima temporada, né? 30 milhões por ano por 4 anos. Essa versão atual do Jordan Poole faz ser um dos piores contratos da NBA. E esse time dos Warriors tem um elenco extremamente falho, que foi campeão num ano pouco atípico, né? Eu acho que essa temporada tem times bem mais fortes do que a temporada passada. Foi campeão porque o Curry é fantástico, um dos melhores jogadores da história, para mim um dos 10 melhores jogadores da história. Só que é um elenco formado por um monte de jogador unidimensional. É um time que é muito difícil encontrar o encaixe perfeito nessas rotações, porque você tem um Draymond, que é um jogador que contribui pouco ofensivamente. Você tem um Klay, que nessa altura contribui muito pouco defensivamente. O Andrew Wiggins é o único jogador além do Curry ali que... Claro que o Curry também não é um grande defensor, né? Mas o Wiggins é um excelente defensor, contribui ofensivamente, por isso foi o segundo melhor jogador do título. Acho que não é nenhuma hot take falar isso, é justo, né? Você tem o Kevin Looney, não contribui ofensivamente. O Kuminga não tem contribuído nem dos lados da quadra. O Gary Payton, ofensivamente, ele é um baita defensor, mas ofensivamente o melhor dele ali é ficar parado ali no dunker spot, né? Pra conseguir umas enterradas. E de vez em quando, uma vez a cada 2 semanas, ele arremessa bem de 3, né? O DiVincenzo, eu acho que ele segura as pontas defensivamente, né? Mas também não é nada demais. Jordan Poole, nulo na defesa. Os jovens, Kuminga, Muri e o próprio Poole também dá pra entrar nesse grupo de jovens, não evoluíram como deveriam. O Warriors tentou, basicamente, ter o núcleo velho, ter o núcleo jovem e ir fazendo uma transição, continuar competindo enquanto o núcleo velho ainda é competitivo e evoluindo esses jovens. Os jovens não evoluíram, não se tornaram as peças secundárias do que a gente esperava, e o Draymond e o Klay estão cada vez mais limitados. O Curry ainda é o Curry, mas por quanto tempo? Ele tem 34 anos. Pode ser uma coisa que o Curry vai ter que decidir. Porque o Curry, claro, a opinião dele vai ser escutada. Eu quero ir até o fim com o Klay e com o Draymond, ou eu quero dar uma repaginada nesse elenco. O Draymond tem uma player option no contrato dele, né? Ele provavelmente vai se tornar free agent, né? Pra assinar mais um contrato longo na carreira. O Klay tem mais 1 ano de contrato. Eu acho que é um cara que você conseguiria trocar. Pode ser que, assim, seria exatamente muito traumático, mas o Curry vai ter que pensar nisso, né? E se a decisão dele for, não, eu acredito no Klay e no Curry, vamos tentar mais uma vez, é possível, né? Mas eu acho que tem vários indícios ali de que esse time na configuração atual já não vai conseguir voltar para esse mais alto nível. Cara, eu acho que existem muitas decisões a serem feitas, né? Como você mesmo disse. O Draymond, eu acho que ele não consegue mais o contrato máximo que ele imaginaria que ele conseguiria. No começo da temporada seria possível, mas ele se envolveu na polêmica do soco no Jordan Poole, se envolveu também no problema agora com os Sabonis, isso acaba... A temporada dele começa com um soco, né? Começa atrapalhando o Warriors e termina com outra agressão, né? Eu acho que é a cereja no bolo. Exatamente, assim, Então, assim, ele não vai conseguir o contrato máximo, porque ele já tá com 33 anos, acho que as equipes não têm mais essa tendência a jogar dinheiro pelo histórico do jogador. Dito isso, Klay Thompson vai ser um problema para renovar, porque já surgiram notícias em que ele quer o contrato máximo, e eu, se sou Warriors, não dou esse contrato máximo para ele, porque não vale mais isso. Eu acho que o Klay, o valor que ele recebeu aí nos últimos anos, mesmo lesionado, já foi muito. Então, talvez... Eu não sei se vai ser o Curry que vai tomar essa decisão, porque eu às vezes sinto que o Curry gosta mais de Golden State do que ele talvez goste dos parceiros de equipe dele, efetivamente, né?
Mas hoje eu acho mais fácil o Warriors eventualmente manter o Draymond, porque eu imagino mais o Draymond, por conta da situação no mercado, não conseguir um contrato melhor do que a equipe vai oferecer, do que o Klay. Porque o Klay tem a questão dele ser um shooter de elite e toda equipe quer ter um shooter de elite. Eu ainda acredito muito na evolução do Kuminga, acredito que o Jordan Poole pode voltar a ser um jogador útil, e tem um fato que a gente esquece de falar, que em 2 anos o salary cap vai aumentar muito por conta do novo contrato de TV. Com isso, o contrato do Jordan Poole talvez não seja mais tão ruim, como a gente imagina, como a gente vê hoje. O Warriors, obviamente, vai ter mais dificuldades para montar com a nova CBA, mas a equipe talvez tenha os contratos que ela deu agora não sejam tão ruins, do próprio Andrew Wiggins, essas coisas. Então, eu acredito muito que o Warriors vai ser uma das equipes que vai valorizar ainda mais as escolhas de draft, que vão se tornar mais valiosas, sobretudo com esse novo acordo da CBA, porque você vai ter que usar muitos jogadores em contratos de rookie no seu elenco, né? Porque a Luxury Tax vai ficar mais rígida e afins. O elenco atual, talvez da forma como seja montado, não seja o melhor mesmo, né? Concordo com o que você disse, mas eu vejo a possibilidade de continuar com esse núcleo e conseguir, sim, continuar competindo nos próximos anos. Talvez ali com o Klay virando um pouco mais coadjuvante, o próprio Green também virando um pouco mais coadjuvante, porque eu ainda acredito muito no potencial do Kuminga. Eu vi uma evolução dele nessa temporada, apesar dele agora estar em baixa. E o Warriors é uma das equipes que melhor drafta na NBA, sabe? A gente pode questionar ali o draft do Moses Moody, mas eu acho que o do Kuminga fazia muito sentido. Eles selecionaram o Patrick Baldwin Jr. no último draft, que é um cara que talvez em alguns anos esteja pronto para contribuir. Realmente teve o problema da equipe não saber mesclar exatamente veteranos com jovens, porque ou são muito veteranos ou muito jovens, mas eu acho que isso vai ser um problema talvez só na próxima temporada, porque a partir do momento com um novo contrato de TV, a equipe vai ter bastante dinheiro para gastar, porque o salary cap tem tudo para ter um grande aumento. Vamos passar rápido pelas outras séries que faltam. Clippers e Suns. Suns conseguiu empatar a série no grande jogo do Devin Booker. O Clippers ganhou o jogo 1 com aquela partida fantástica do Kawhi Leonard. Aliás, jogou muito bem no jogo 2 também. A série mais competitiva do que eu esperava. E, claro, muito graças ao fantástico Kawhi Leonard. E o Westbrook jogou... o box score dele foi muito ruim no jogo 1, mas ele fez várias jogadas de impacto. No jogo 2 ele teve 28 pontos. Do lado do Suns, começar falando do Suns, vai ser uma carga difícil para esse time, né? Que a gente sabia que é um time que não tinha muita profundidade, mas a gente vê 44 minutos pro Kevin Durant, 45 minutos pro Devin Booker. É pesado, né? Bem pesado, ainda mais quando o Ayton não tá contribuindo tanto. O Chris Paul jogou melhor no jogo 2, jogo 1 ele foi muito mal. Mas acho que é isso, acho que o Kevin Durant acho que tá um pouco tímido ainda. Não sei se é aquela questão com cara novo no time e tal. Mas acho que esse time do Suns tem que ter um pouco menos Chris Paul, um pouco mais Kevin Durant. E o Devin Booker eu acho que tá na conta certa. E é um time que tem tudo pra vencer o Clippers, mas... assim, numa série que tem Kevin Durant, o melhor jogador da série até agora foi o Kawhi Leonard. Sem dúvida. E o Kawhi é um dos melhores playoff performers, né, da NBA. Acho que isso a gente não tem dúvida. E ele tá mostrando porque ele tem esse título, né? 2 jogos muito bons, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Primeiro jogo é o que você falou, o box score do Westbrook foi ruim, mas se você viu... quem viu o jogo viu que ele contribuiu ativamente para a vitória. As jogadas defensivas dele no final... Ele tá defendendo muito bem, né? Ele tá... É aquele momento que, como falam, locked in, né? Uhum. Ele tá totalmente focado na defesa. Nos 2 jogos ele foi muito bem na defesa. Primeiro ele chutou mal, mas no segundo ele teve um melhor aproveitamento. Acho que, assim, de erros dele no segundo jogo são talvez crassos. Acho que só a enterrada ali que ele perdeu no fim do jogo, que é um clássico Westbrook, ele foi com muita sede ao pote. E um dos 2 turnovers que ele cometeu no fim do jogo, um deles eu achei que não foi culpa dele, o outro foi. Mas foi uma partida, no geral, muito boa dele novamente. Acho que ele tá surpreendendo bastante, né?
Falam que o Paul George não vai voltar, mas eu não duvido. Sendo sincero, vi vídeos dele aí já treinando bem. Então, eu não duvido que se eventualmente a equipe estiver perdendo muito, a série estiver mais difícil ainda, ele volte ali para o 5º jogo, 6º jogo. Acho que o Robert Covington deveria estar sendo mais usado, sobretudo ali na marcação, porque ele está praticamente fora dessa rotação, o que eu acho um grande problema. Ele pode ser um small ball 5, inclusive, acho que seria bem benéfico. O Norman Powell não teve um último bom... O jogo passado dele não foi bom, que prejudicou muito a equipe. O próprio Bones Hyland foi muito mal também. Então, acho que assim, o primeiro jogo deu tudo certo pro Clippers e nada pro Suns. E no segundo, as coisas se inverteram um pouco, de certa forma, né? Apesar do Westbrook ter jogado melhor ofensivamente. O Suns contou com um Devin Booker super inspirado no segundo jogo. Primeiro jogo eu achei que eles utilizaram muito mal o Kevin Durant, porque o Kevin Durant ele tem que ter mais a bola na mão, tem que ter mais volume de arremesso, e ele não teve. No segundo isso teve uma certa mudança, mas ainda acho que não está no ideal. Chris Paul conseguiu acertar os mid-ranges, que era algo que estava faltando, né? Mas ainda não consigo confiar totalmente nesse Suns. DeAndre Ayton tá jogando muito mal, tá muito preguiçoso. O banco da equipe não é dos mais confiáveis também, apesar da gente saber que a rotação é mais curta em playoffs, são 8, 9 jogadores no máximo, mas o Suns está tendo dificuldades para ter esses 8, 9, né? Você tem ali o quinteto titular, que conta também com o Torrey Craig, aí do banco vem o Okogie, vem o Terrence Ross, que é bem inconsistente. Biyombo foi bem no último jogo até. Cameron Payne está lesionado, e por incrível que pareça, é um dos melhores nomes. Mas essa série está sendo espetacular. É série para 7 jogos. E, esses duelos entre Kawhi e Kevin Durant estão coisa de outro mundo. Eu acho que a gente vai ver mesmo o Clippers, como você falou, né? Sobre ir para um lineup mais... um small ball, né? Um lineup menor, né? Que a equipe fazia muito, né? Até essa temporada a equipe usava muito Batum, por exemplo, como pivô, né? E eles mudaram quando eles foram atrás do Mason Plumlee. Eles tomaram uma decisão consciente de vamos ter um pivô o tempo todo, né? O Zubac ou o Mason Plumlee. Só que foi até um ponto que... eu não lembro se foi no podcast do Zach Lowe ou do Bill Simmons que eu escutei. O Zubac, ele não é muito veloz, né? Nem o Plumlee. E eles jogam muito esses dois pivôs em drop coverage, né? Que aí ele fica mais afastado, né? Ele fica mais próximo à cesta do que ir lá na frente buscar o jogador adversário no pick and roll, porque eles não são velozes, né? E nisso você tem o Devin Booker e o Kevin Durant e o Chris Paul também, que são excelentes na meia distância. O Zubac e o Plumlee não conseguem cobrir essa distância, né? Então, a gente já viu o Zubac jogar 29 minutos nesse jogo 2, né? O próprio Plumlee jogou pouco também, então acho que a gente vai ver um pouco mais de Batum na posição 5 e de repente até o Covington volta, né? Pra rotação, né? Pra tentar... até porque a gente viu, por exemplo, no começo do jogo o Kawhi marcando muito o Ayton, né? E claro que no final ele vai marcar o Kevin Durant, mas assim, o Ayton é um jogador que você pode se dar o luxo de marcar ele com um defensor mais baixo. Claro, você tem que ser forte, porque o DeAndre Ayton é bem forte. Mas ele não é um cara que ele vai passar por cima dos defensores. Ele é um cara que vai muito pro fadeaway, para e faz o jump shot. Ele não é aquele pivô que tem sangue nos olhos para levar o cara até debaixo da cesta e enterrar, né? E é isso que falta no DeAndre Ayton, né? Mentalidade. Eu concordo plenamente com o Buras, né? Ele tá numa série preguiçosa até agora. Ele tem um bom aproveitamento, mas ele não usa o tamanho dele, né? E é o comum com pivôs, né? O Ayton me parece o cara mais engajado nessa série, mas concordo que essa série tem tudo pra ser longa, né? Porque o Kawhi tá jogando... não acho exagero dizer que é o melhor que eu vi o Kawhi nesses 2 jogos desde os playoffs com os Raptors. Zero exagero, tá sendo completo defensivamente e ofensivamente. Tá sendo o jogador que a gente espera dele, porque na temporada regular a gente viu isso muito pouco dele. Sobre o small ball do Clippers, sou totalmente a favor, porque o Tyronn Lue já usou isso em outras séries, né, nos últimos anos, e deu muito certo. Acho que o ideal seria usar o Robert Covington nessa função, mas o Covington, por algum motivo, a minha grande crítica é ele não usar tanto Covington recentemente.
O Covington tá praticamente fora da rotação, mas sempre que joga bem, é um bom reboteiro, um bom shot blocker, arremessa bem de 3. Acho que é mais viável usar ele do que o Batum nessa posição, né? Usar talvez uma lineup com Russ, Powell, Kawhi, Batum e Covington seja o caminho. Tem que tirar os minutos do Marcus Morris e distribuir eles entre Batum e Robert Covington, na minha opinião. Mas realmente o Kawhi tá jogando muito. Tem esse problema dos pivôs do Clippers que são muito lentos e o Clippers já sofreu com isso nas últimas temporadas. E o Ty Lue apelou pro small ball. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode esperar daqui para frente, né? Até porque o Ayton é um dos pivôs mais, como a gente falou, mais preguiçosos da NBA. Ele tinha tudo para ser muito melhor, porque ele é um jogador razoavelmente móvel para a posição, mas parece não ter vontade, parece não ter garra. Então, ele faz pouquíssima diferença atualmente no Phoenix Suns. O Biyombo, por exemplo, entrou muito bem no último jogo. Entrou com muita garra, assim. Ele não é um jogador melhor do que o DeAndre Ayton, é claro, mas ele fez jogadas importantes, deu um toque importante ali no Westbrook. Então, eu acho mais difícil o Suns jogar em um small ball, porque não vejo tantas opções como no Clippers. Vamos passar para duas séries que não estão sendo nada competitivas e acho que dá pra gente, só pra gente constar aqui, 76ers e Nets, Celtics e Hawks. Philadelphia 76ers e Nets. O Nets tenta, se esforça, mas a desvantagem de talento é muito grande, eu não consigo ver. Assim, eu acho que esse time do Sixers é o time que às vezes é difícil confiar, né, porque, por exemplo, James Harden já não jogou tão bem, né, no jogo 2, né, mas eu acho que em 4 ou em 5, eu acho que os Sixers passam sem muito drama. E do lado de Celtics e Hawks, Buras, a questão agora é que vai se tornando insustentável a situação do Trae Young, né? Eu até tava vendo alguns números dele. O Atlanta Hawks nessa temporada tenta 30 passes a mais a cada 100 posses de bola com o Trae Young fora de quadra e tem metade dos turnovers em média. E os melhores momentos, os momentos menos piores da série do Hawks e do Hawks nessa série contra o Celtics foram com o Trae Young no banco, né? E a gente lembra aquela notícia de que a direção dos Hawks tem carta branca para trocar qualquer jogador, isso inclui o Trae Young. Ele tá fazendo mais. Eu sei que os números dele, acho que as pessoas vão apontar para os números do Trae Young, falar assim, ele tá com X pontos e X assistências, né? Ele teve 24 pontos no último jogo, né? É culpa do resto do time e tal. Mas pra mim é bem claro quem é o principal problema. Claro que você não é atropelado 2 jogos por causa de um jogador só. Mas eu acho que tá começando a ficar insustentável a situação do Trae Young em Atlanta e cada vez mais aumenta a chance dele não ser jogador da equipe na próxima temporada. Cara, assim, as médias do Trae Young, algumas pessoas podem falar que são boas, mas assim, se você analisa elas mesmo, são horríveis. A eficiência é um dos jogadores mais ineficientes da NBA esse ano. Exatamente. Nos últimos playoffs contra o Heat, ele cometeu mais turnovers do que deu assistência, sabe? Foram 6,2 turnovers para 6 assistências. O Trae, ele é um jogador muito irregular. Quando você acha que ele finalmente vai chegar naquele momento em que ele vai parar de forçar a bola do perímetro, que ele vai tomar decisões mais inteligentes, ele continua cometendo os mesmos erros. Além de ser um defensor horrível sem nem se esforçar. Eu não acho que o Hawks deveria pensar necessariamente em trocar. Acho que tem que dar mais uma chance para esse núcleo com ele, DeJounte, DeAndre Hunter. Talvez o John Collins fosse um nome para pensar em trocar, mas é difícil agora por conta das escolhas de draft limitadas. Mas o Hawks é uma grande decepção, porque tem um elenco bem completo, cheio de opções. E assim, beleza, tá enfrentando o Celtics, que tem um dos 3 melhores elencos da liga também. Mas a gente esperaria pelo menos um desempenho melhor da sua principal superestrela. E ela não tá assumindo essa responsabilidade. O Trae não assume a responsabilidade. Aquela série, aquela run dele para as finais do leste 2 anos atrás, para mim parece mais uma exceção do que vai ser uma regra na carreira dele. Então, é realmente muito decepcionante ver esse Hawks. É uma equipe que
não tem um coletivo, mesmo com o Quinn Snyder, os jogadores individualmente não vêm bem, enquanto o Celtics é o que a gente está vendo aí, tá nadando de braçada, não precisa estar com jogadores nos melhores dias para jogar bem, mas assim, o grande nome dessa série para mim é o Derrick White, que está sendo espetacular na marcação, está sendo muito bem no ataque, e com o Derrick White sendo talvez o melhor jogador da série, o Jaylen Brown e o Jason Tatum ficam mais tranquilos, mais descansados para as próximas, o que é algo muito importante, né? Mas essa aí vai ser outra série que vai ser uma varrida tranquila, na minha opinião, para o Boston Celtics. Os 2 jogos foram muito tranquilos até agora, apesar do primeiro ter tido aquele sustinho ali no fim do terceiro quarto, começo do último, mas... eu, se fosse torcedor do Hawks, estaria me preocupando com o futuro, porque o Trae Young precisa mostrar que pode ser o cara, porque ele foi draftado para ser o cara. Mas enquanto ele for esse jogador ineficiente, isso não vai acontecer. Verdade. E o Derrick White, que tem sido o terceiro melhor jogador da equipe na temporada como um todo, né? Um ano fantástico, né? Depois fez uns playoffs bem de altos e baixos, né? Na temporada passada, e tá sendo um jogador fantástico. Deve ser escolhido para All Defense, né, seleção de ideal de defensores da temporada, e ofensivamente está jogando muito bem nessa série. Mas é isso, nosso episódio sobre a NBA. Domingo tem mais, a gente vai continuar falando sobre essas séries. Siga o Vitor Boratini no @buras1313. E sobre Sixers e Nets? Sixers e Nets, você tem certeza que você quer falar? Eu quero. Você não falou? Eu falei um pouquinho. Por favor, Buras, alguma chance do Nets roubar esse jogo? Bem, essa série o que eu tenho pra falar é poucas coisas, apenas que o Joel Embiid vai chegar descansado pra próxima série, porque tá jogando ali na segunda marcha, né? A gente vê um Tyrese Maxey assumindo mais responsabilidade, mas a gente precisa de um Harden melhor. O Harden não teve o começo que a gente esperava, tá jogando muito mal, cometendo muito turnover, errando muita bola de 3. Eu achei que ele jogou bem no jogo 1. No jogo 1 ele foi bem, mas no segundo foi uma atuação tenebrosa, né? E aí dá aquele medo de ser o Harden que muitas vezes foi nos playoffs, né? Uhum. E muitas vezes fez mais besteira do que coisa certa. Mas eu acho que a série vai ser 4-0, mas eu não duvidaria do Nets ganhar um jogo, porque o Mikal Bridges tá numa sequência espetacular. Cam Johnson também vem jogando muito bem. O grande problema é o Dinwiddie, que comete um monte de erro. Nicholas Claxton não está sendo o jogador que eu esperava, né? Eu esperava que ele fosse conseguir minimamente dificultar um pouco a vida do Embiid, e ele não está fazendo nada disso, tanto que a equipe jogou no Small Ball 5 praticamente o último jogo inteiro. Mas, para mim, essa aí está sendo uma série tão chata quanto a de Boston e Atlanta, só que com o fator de que o Embiid não está sendo espetacular, né? O que acho que é até normal, porque ele não precisa ser espetacular nessa série, o que deixa ela ainda menos atrativa. O Sixers parece estar jogando realmente no modo automático ali. E o Claxton, o matchup dele com o Embiid é muito difícil, né? Porque ele é um pivô bem mais leve, né? O Embiid deve ter o quê? Uns 20 quilos a mais que o Claxton por aí, então é complicado, né? E o Harden é isso, né? 3 de 13 é o Harden nos playoffs mesmo, né? E você ficou com medo, porque o jogo 1 foi muito bom, né? E parecia que, vamos lá e tal, aí ele volta com esse jogo 2, mas eu acho que o Sixers tem que manter o mínimo de seriedade para pelo menos não perder um jogo. Eu acho que varrer essa série e ter um tempo de descanso bom pro segundo round é bem importante para um time que chegou na reta final da temporada regular parecendo cansado, né? E começa bem os playoffs. Buras, mais alguma coisa? Você quer tirar do seu peito? Alguma matéria sua lá nos por tudo, que você quer fazer um marketing? Não tenho nada que eu quero falar não, Gabi, só que assim, a impressão que eu tenho é que essa primeira rodada dos playoffs do leste só tem uma série interessante, que é Cavs e Knicks. Todas as outras eu espero que logo vão acabar em 4 ou 5 jogos. Enquanto o oeste aí a gente tem umas 3 séries que podem se estender bastante. 3 porque eu tô incluindo ainda Kings e Warriors, dependendo do que o Curry fizer nos próximos jogos. Mas essa primeira rodada aí talvez não seja tão empolgante como a gente imaginava no geral, mas eu tenho certeza que a partir das semifinais a coisa vai esquentar. Mas tá na média, né? Normalmente é essa média mesmo de séries competitivas versus séries não competitivas, né? Exatamente. É que a gente sempre espera que todas as séries vão para 7 jogos, né? Mas isso no fim é muito mais exceção do que a regra.
Verdade. Bem, não deixe de participar do sorteio lá, só criar sua conta nova no Bodog, link tá na descrição, tudo lá tá explicadinho. Muito obrigado, Buras, muito obrigado a você, ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Bom feriado pra todos. Tchau!